Você sabia que aqui no interior de Santa Catarina, no município de Itapiranga, temos uma atleta que é campeã e primeira do ranking nacional e sul-americano no disco e no peso? Pois é, a Camila Flá é uma atleta que está trazendo muito orgulho para Itapiranga e hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. Bom, eu sempre tive um traço bem forte comigo, que era o esporte, né? Até porque meu pai jogava futebol, minha mãe jogava futebol. Então, desde pequena, eu sempre comecei jogando futebol. Eu sempre gostava de jogar futebol. Eu ia com meu irmão jogar futebol, com nossos amigos aqui da comunidade mesmo. E aí, eu também jogava com minha mãe à noite, com as amigas dela. E só depois que surgiu o atletismo, quando nas escolas, com as escolinhas do Cleison, de atletismo, aí eu comecei a praticar escolinha, a praticar atletismo. Eu já fui para os joguinhos também com a equipe de Itapiranga, para o Lesc, e eu e minha mãe, a gente foi campeã do JAIT de 2020 com o time que a gente treinava aqui em Popi mesmo. Eu desde menina sempre fui atleta. E hoje eu tenho 39 anos, ainda jogo futebol, ainda pretendo jogar mais um último JAIT, que a gente está com uma goleira nova, então temos sonho de jogar mais um JAIT. E a Camila sempre estava junto, sempre já desde os seus 10 anos ela já jogava no nosso time, ela é a Tainara, e como a mãe da Tainara jogava também. Então elas já desde pequenininhos estavam sempre no time. E aí foi indo, e elas tinham o sonho de ser jogadoras de futebol. Só que eu não apoiava muito, porque jogador de futebol tem que sair muito cedo de casa. E como elas são meninas muito estudiosas, muito inteligentes, eu sempre dizia, Camila, não sei se eu quero que tu saia de casa tão cedo para jogar futebol. Até apareceu uma chance, quando elas tinham 14 anos, elas queriam fazer teste na Chapecoense. Então a Tainá já estava pronta para ir. E o Udi ia levar elas, então o cunhado dela. Aí eu não deixei a Camila ir junto, e então elas não foram. E logo depois disso surgiu o atletismo. E a Tainara começou a se destacar logo no atletismo, e a Camila então foi no embalo dela, e deu certo também. Bom, eu e ela sempre fomos muito grudadas, né? Desde pequena, desde que eu me entendo por gente. A gente sempre fazia férias, uma na casa da outra, a gente jogava bola juntos, a gente vivia juntas sempre, né? E ela também é minha prima. Então, a gente começou fazendo escolinha juntos, a gente treinava com o Cleison juntas, e aí ela começou a se destacar, e a gente também competiu no revezamento, foi meu primeiro estadual, que a gente foi juntos também, do atletismo, e aí ela se destacou, e aí eu também comecei a focar um pouco mais, e depois eu também me destaquei na mesma competição que ela, e aí agora a gente convive juntas, treina juntas sempre, então a gente continua no mesmo caminho. Eu comecei praticando atletismo com 12, eu acho. Mas eu fui só achar a minha prova mesmo com 14, né? Que foi em 2019, quando eu saí da corrida para ir para os arremessos e lançamentos. A gente ficava sempre com o pé atrás, será que vai dar certo? Aí o Cleison um dia vem aqui no pátio conversar comigo, ele falou assim, deixa a Camila treinar, vou fazer dela uma campeã. Aí eu falei, então tá, vamos ver então. E não demorou muito. Foi quando ela pegou então aquele ano do Sub-15, que ela ficou campeã do Brasileirão. Nossa, isso foi a glória, porque para nós isso já foi um orgulho imenso, porque ela começou assim 2 meses, ela começou a arremessar e foi para lá e ficou campeã. Então a gente nem esperava realmente que o sucesso dela fosse tão rápido. A Camila ela começou a sua vida atlética aí voltado às corridas, né? Mas aí que aconteceu que nas escolinhas a gente que teve, promovidas pelo município de Itapiranga, em uma atividade lá de arremesso do peso, ela fez uma marca assim, brincando, ela fez beirando os 9 metros. E aí a gente foi pesquisar, né, o que seria esses 9 metros a nível estadual, né, o que isso representaria.
E a gente viu que com 9 metros a menina no ano anterior havia conquistado o estadual dos Jogos Escolares. E aí deu um start, né? Então, opa, eu acho que vale a pena dar uma investida aí. Inclusive no primeiros Jogos Escolares, 12 e 14, que ela participou naquele ano, 2019 então, ela fez a prova dos 75 metros rasos, a corrida, prova que ela ficou em 8º lugar no estadual, e a prova do arremesso do peso. E aí o lançamento do disco entrou na sequência, né? Quando a gente foi então pro brasileiro, né? Então ela poderia fazer 2 provas no brasileiro, mas só que ela não tinha segunda prova. A gente tentou um salto em distância, as corridas, como ela fazia arremesso, geralmente as provas de corrida são direcionadas para quem já é corredor. E aí ela tinha 2 ou 3 opções que foram encaminhadas para a gente. Ela podia fazer salto em distância, salto em altura ou o lançamento do disco. E aí a gente analisou, então, a gente fez uma tentativa, a gente participou de um estadual nesse período ainda, ela fez um salto em distância, não fez uma marca tão expressiva assim, e aí a gente voltou, então a gente tomou a decisão, não, temos 2 meses, então vamos fazer o lançamento do disco também. Prova que naquele ano, então, que ela ficou campeã brasileira no arremesso do peso, ela ficou em 2º lugar no lançamento do disco. E aí a gente começou a treinar, a gente tinha 2 meses para treinar, começou uma prova totalmente nova, para uma competição em nível nacional. E aí a gente foi de cabeça nisso, a gente chegou lá no nacional, aí eu ganhei o arremesso do peso, que foi bem conturbado, e aí eu fui pro lançamento do disco, a minha técnica não era tão boa assim, quanto de outras meninas, mas aí eu fiz uma marca boa e fiquei na 2ª colocação. E aí eu acho que foi o passo inicial para eu focar nessas 2 provas. E a menina que gostava de futebol, jogava inclusive nesse campo, também descobriu nesse campo uma outra paixão, que foi o atletismo. A primeira competição foi em novembro, assim, a maior, e aí o estadual foi em junho, abril, por aí. E aí, ali a gente treinava ainda no chão batido, assim, aqui na grama. E a gente viajou uma semana antes para ir para Rio do Sul, onde Rio do Sul tem bons técnicos de arremesso e lançamentos. E aí lá, eu cheguei lá e eles me ajudaram a melhorar minha técnica, eu mudei a técnica e aí eu fui melhor para a minha competição, né, que foi em Timbó, em Blumenau. E aí lá, a princípio, eu não fui tão bem na fase qualificatória e eu não tinha feito o índice para qualificatória, eu tinha feito 9 alguma coisa, eu tinha ficado na 13ª posição, e sendo que só 12 classificavam para a final. E aí, eu já estava triste, já tinha me abalado. E aí, o meu treinador me ligou e falou que uma menina de Rio Grande do Sul tinha sido desclassificada e eu entrava assim na final com a 12ª melhor marca. E aí, eu tive que preparar minha cabeça de novo, né? Como eu era muito nova, aí eu tive que entrar porque era uma outra prova a partir dali. Aí, no dia seguinte, eu entrei para a prova e eu consegui fazer bons arremessos, onde na última rodada eu tinha entrado em primeiro, estava em primeiro lugar na 6ª rodada de arremessos. E aí 2 meninas me passaram e me colocaram na 3ª colocação, então eu tinha mais um arremesso para ganhar. E aí naquele último arremesso eu consegui fazer minha melhor marca, que naquela época foi de 12,16, e aí conseguindo o título. Esse aqui foi o meu primeiro setor, que foi o meu treinador que construiu, um mês antes dos Jogos Escolares da Juventude de 2019. Então eu treinei um mês nele até aquela competição onde eu consegui me tornar campeã estudantil e vice-campeã estudantil no lançamento do disco. Antes, ela era apaixonada por massa, macarronada. Então, quando ela voltava da escola, uma vez por semana tinha que ter macarronada. E hoje não existe mais no cardápio, porque ela não pode comer macarrão massa. Porque a nutricionista, elas não comem farinha branca. E aí a gente se adaptou. Hoje o prato dela é carne. Esse ano, o meu título mais importante foi o que eu conquistei em maio, que foi os Jogos Escolares da Juventude, onde eu fui campeã nas minhas 2 provas, acho que foi, e fazendo PB ainda. Acho que foi a competição mais marcante da minha vida para esse momento. Mas eu já fiquei em 3º lugar no Brasileiro. Esse ano também eu fiquei em 3º lugar no arremesso do peso no Brasileiro Sub-20. Como ela toma medicação também, ela tem hipotireoidismo, então ela tem que acordar 1 hora antes para tomar seu comprimido, depois ela fica mais uma hora na cama, então 6 horas ela sai da cama, porque tem que tomar o café da manhã reforçado.
Aí depois ela tem que ir para a escola, às 7 horas ela vai para a escola. Então ela tem uma rotina bem certinha. Aí do meu dia almoça, não dá tempo de descansar do meu dia. Aí já vai de tarde para os treinos, e de noite a gente busca ela. E daí terças e quintas ela vai na aula o dia inteiro. E elas vão com os professores para a academia. Então elas voltam às 7, 7h30 da noite apenas. Então dá tempo de um banho e fazer sua janta e dormir. Camila vem se destacando aí no atletismo nesses últimos anos, tendo uns resultados expressivos aí a nível brasileiro e sul-americano, né? A gente começou numa estrutura básica, né? Somente tendo o próprio implemento somente para fazer os treinamentos e a preparação dela para as competições. E após as conquistas a gente conseguiu aos poucos melhorando um pouco os setores, construímos o setor para o arremesso dela, para ela estar se aproximando um pouco mais da realidade da competição, né? E hoje a gente conta então com 2 setores para ela estar treinando, um que se encontra aqui na associação e outro que se encontra na escola Humberto Machado em Lipopi. Então isso possibilitou, né, com que a gente conseguisse melhorar as marcas dela, né? Porque a gente conseguiu se adaptar melhor às condições de competição. Camila é uma menina muito potente, muito forte, né? Isso vem fazendo com que ela se destaque dentro da sua modalidade aí. E é aqui que eu treino atualmente. É aqui que eu estou fazendo a minha preparação para o Brasileiro Sub-18, que acontecerá nas próximas semanas em Bragança Paulista, e os Jogos Escolares da Juventude, que acontecerá na primeira semana de setembro, lá em Aracaju, e logo em seguida o Sul-Americano da CBAT Sub-18, que acontecerá na cidade de São Paulo. A gente sempre vê o esforço físico delas. Não é fácil. Tem pessoas que acham que é fácil chegar numa seleção brasileira. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita vontade, tem que querer muito. Algumas das coisas que me marcaram durante essa minha carreira de atleta foi no Sul-Americano da Juventude, que como eu ganhei minhas 2 provas, eu fui chamada para fazer o doping. Então o doping sempre é uma parte tensa da parte de ser atleta, e não só de ser pego no doping, mas também de quando você está lá dentro e tá todo tenso e tem que fazer o xixi, né? E nos Jogos Escolares da Juventude, onde eu acabei sendo campeã, essa competição ela garantia a vaga para o Sul-Americano. Mas como naquela época eu não tinha uma federação, a minha marca não entrava no ranking brasileiro, eu acabei perdendo essa vaga para o Sul-Americano, que seria o meu primeiro Sul-Americano, em 2019. Quando vem a primeira convocação, que daí ainda foi convocado ela, foi convocado o Cleison também junto, quando vem essas convocações, nossa, a alegria assim é em triplo, porque a gente é muito amigo do Cleison, ele é como se fosse da família. E quando ela vai assim, a primeira vez assim, a gente ficou ali com o coração na mão, porque ela estava com o índice, ela estava para ser convocada, mas tu só acredita quando aparece o oficial. Nossa, a gente comemorou muito, porque a gente nunca imaginou que... Ela dizia, eu vou chegar lá, mas nós como pais, né, a gente sempre fica assim, não querendo, a gente não quer sempre estar dando muita expectativa, vai que não ia dar certo, né, depois ia vir a frustração. Mas ela tem as metas dela, ela diz que eu vou chegar lá e ela sempre chega. E, então ela, graças a Deus, ela é uma menina muito guerreira. E a gente fica assim... É emocionante ver ela vestindo a camisa da seleção, quando volta com as roupas, assim, veste por aqui, usa e sai, dá muito orgulho de ver. Falar de seleção brasileira é uma situação muito especial, né? A gente já sai representando o nosso município em algumas competições, já dá uma sensação muito boa. E aí tu chegar a representar uma seleção brasileira, então tu ter atletas, conseguir promover eles, preparar eles para chegarem lá, é uma alegria muito grande. Então, é desafiador, né? Desde o início sempre foi desafiador tu chegar, querendo ou não, pegando a nossa região, nossa cidade, nossa região, alguma coisa que era totalmente nova, e você chegar a um patamar, querendo ou não, de seleção, literalmente chegar ao auge, né? Chegar ao topo dentro da tua nação, fazendo aquilo que você faz. E aí a gente... ter a Camila, tendo a Tainara aí quanto atletas aí na seleção, eu tendo essa oportunidade de estar indo, é uma alegria muito grande, né? É desafiador porque envolve muitas situações, né, até chegar lá, essa construção até chegar, e também chegar lá com as atletas bem preparadas aí, mostra o talento e as nossas condições aí que temos
que é possível, dentro do esporte, chegar a uma ascensão aí, literalmente começando do nada também. Você conheceu hoje, então, a história da atleta Camila Flá, que comprovou que mesmo com poucos recursos, com pouca estrutura, saindo de uma cidade do interior de Santa Catarina, é possível sim chegar à elite do esporte brasileiro.